Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma aula de gramática. Então, peguem o livro de vocês, o material e acompanhem a explicação. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre as orações substantivas reduzidas. Está aí no material de vocês, na página 37. Vamos lá? Bom, nós vimos até então o que é uma oração, como são classificados os períodos, o que são orações substantivas e como elas se classificam. E hoje nós vamos ver o que são orações substantivas reduzidas. Então, vamos construir juntos o conceito. Olhem só. Observe o quadrinho ao lado e note que o verbo da segunda oração está no infinitivo e não há uma conjunção fazendo a ligação entre as orações. Isso ocorre porque a oração subordinada está reduzida. Veja, seria bom ler meu jornal agora. Seria bom é a oração principal, ou seja, a quem a oração subordinada irá recorrer semanticamente para ter o seu sentido compreendido ou completo. Ler meu jornal agora é a nossa oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, é a oração subordinada que está exercendo a função de sujeito da oração principal. A oração subordinada também poderia ser expressa assim. Seria bom que eu lesse meu jornal agora. Seria bom é a oração principal. Que eu lesse meu jornal agora é a oração subordinada substantiva subjetiva. Se vocês notarem, as duas têm o mesmo valor semântico, as duas têm a mesma classificação. O que vai mudar é que uma vai ter uma conjunção integrante e a outra não. E também vai mudar a forma verbal entre a primeira e a segunda. Observe que na primeira eu tenho a forma verbal ler, enquanto na segunda o verbo aparece na flexão lê-se. Continuando. Como você pode observar, nos dois enunciados, a oração subordinada tem a mesma função sintática e o mesmo sentido. A diferença entre elas é que uma apresenta uma forma reduzida e a outra uma forma desenvolvida. Foi o que eu acabei de comentar. As duas vão ter a mesma função sintática e o mesmo sentido. A diferença vai ser entre a forma em que elas se apresentam. Afinal, o que é uma oração desenvolvida? Oração desenvolvida é aquela que apresenta o verbo no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo e é introduzida por um conectivo, uma palavra de ligação. No caso das orações substantivas, serão as conjunções integrantes, tá? Continuando. A oração reduzida, é aquela que apresenta o verbo numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, e não precisa de conectivo. Então, o que vai mudar entre uma e outra é a presença ou não de conjunção, ou de conectivo, e a forma verbal em que o verbo vai se apresentar. Se vai estar nos modos, no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou se o verbo vai se apresentar em uma das três formas nominais. Na língua portuguesa, há três tipos de orações reduzidas, dependendo da forma nominal do verbo. Nós vamos ter as orações reduzidas de infinitivo, as orações reduzidas de gerúndio ou as orações reduzidas de particípio. Vejam só novamente. Seria bom que eu lesse meu jornal agora. Que eu lesse meu jornal agora, oração subordinada substantiva, subjetiva, desenvolvida. Por que ela é desenvolvida? Porque eu tenho aqui uma conjunção, o que, a conjunção integrante que, e o verbo ler apresenta aí flexionado na sua forma de ler-se, de possibilidade. Está no modo subjuntivo. Agora, seria bom ler meu jornal agora,
o verbo, né, está sendo aí apresentado na sua forma nominal infinitiva. E não tem a conjunção integrante ligando a oração principal à subordinada. Por isso que ela é classificada em oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Então, quando colocarem se ela é reduzida ou não, quando tiver a questão da reduzida, nós temos que dizer se é reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Lembrando, também tem que dizer a classificação, se ela é substantiva subjetiva, se ela é substantiva objetiva direta e assim por diante. Nós já vimos as classificações, né? Se está tentando relembrar aí, não está conseguindo, está sentindo dificuldade, reassista nossas aulas de gramática anterior, né? E também a nossa última aula de português, que foi sobre oração subordinada substantiva. Relembrando, as formas nominais do verbo vão ser de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Essas formas nominais, elas vão ser encontradas principalmente nas locuções verbais. No caso aqui, nós não estamos falando de locução verbal, mas as formas nominais, elas são usadas principalmente para constituir e fazer parte aí do verbo principal da locução verbal. Quais são as formas nominais? O infinitivo é quando o verbo terminar em AR, ER, IR ou OR, né? E também o ER. O infinitivo seria na sua forma, vamos colocar aqui o verbo. Comer, beber, amar, partir, né? Correr, pôr. Todos esses verbos que eu acabei de citar estão na forma infinitiva. No gerúndio, os verbos terminam em NDO. Cantando, amando, abraçando, né? Dizendo. Já no particípio, eu vou ter ado ou ido, cantado, partido, falado, exibido, né? E então, essas formas nominais são essas as três formas nominais do verbo. Vamos lá. A garota afirmou que precisava de ajuda. Olhem só essa oração. Nós temos aqui duas orações. A garota afirmou e que precisava de ajuda. A primeira, ela é chamada de principal. E a segunda, que é precisava de ajuda, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que ela é objetiva direta? A garota afirmou. O verbo da oração principal, que no caso é afirmou, é um VTD, é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai exigir um complemento, e esse complemento será um objeto direto. Por sua vez, nesse caso, esse objeto direto está sendo representado por uma oração. A garota afirmou isso. Se eu pude substituir pelo pronome isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Exercendo o papel de objeto direto, então ela será objetiva direta. Até aqui não é nenhuma novidade, já falamos disso em aulas anteriores. Atendo-nos a uma análise de ambas, constatamos dois aspectos elementares. A segunda oração, que é subordinada, ela é iniciada por uma conjunção integrante, que no caso é o que. Relembrando, a conjunção integrante, quando quiser indicar, né, quando for utilizada com o verbo de afirmação, certeza, nós utilizamos o que. Quando for dúvida ou incerteza, utilizamos a conjunção integrante se. Continuando. O verbo, no caso, precisar, né, no caso aí, precisar da segunda oração, que é a subordinada, se expressa de forma flexionada. Precisava, né? Então, o verbo precisar está flexionado. Precisava. Dessa forma, dizemos que todo o enunciado linguístico, a oração por completo, tá? Que precisava de ajuda, se constitui de uma oração subordinada desenvolvida. Então, quando a oração subordinada ela se apresentar com conjunção, o verbo estiver realmente flexionado e conjugado, né, no no imperativo, ou em um dos outros dois, um dos três modos verbais, nós dizemos que ela é desenvolvida, certo? Analisemos essa mesma oração, só que de outra forma. A garota afirmou precisar de ajuda, né? Olhem só. A garota afirmou continua sendo a oração principal. Só que agora, entre a oração principal e a subordinada substantiva,
Não há conjunção integrante e o verbo, a forma precisar, está na sua forma infinitiva mesmo, precisar. Então, o que é que eu vou depreender? No quesito classificação, a oração ela não mudou. Ela continua sendo uma oração subordinada substantiva, né? E objetiva direta. Então, ela continua sendo a subordinada substantiva, objetiva direta. A classificação da desenvolvida para reduzida não muda. Alguns detalhes mudam. Olhem só. Notamos que a segunda oração não mais se inicia por uma conjunção integrante. Então, o que inicial lá da oração desenvolvida não está mais presente aqui na reduzida. O verbo pertence à subordinada, né? E é expresso por uma das formas nominais. Então, o verbo que pertence lá da forma subordinada, né, lá da oração subordinada, ele não está mais no imperativo, no subjuntivo ou no indicativo. Ele está na forma nominal infinitiva. No caso, finalizando aí com AR. Bom, permite-nos então concluir assim que essa oração, a garota afirmou precisar de ajuda, no caso, precisar de ajuda, se trata de uma oração subordinada reduzida de particípio, não, de infinitivo, beleza? Então, nós estamos falando aqui de infinitivo. Lembrando, se ela vai ser reduzida de particípio, infinitivo ou gerúndio, vai depender da forma como o verbo da oração subordinada irá se apresentar. Beleza até aqui? Agora, bora só. Presta atenção. Diante dos pressupostos até aqui elucidados, concluímos que entre a subordinada desenvolvida e a reduzida há diferenças, as quais são demarcadas por alguns pormenores. Esquematizando-os, obtemos. Na forma desenvolvida, ela será iniciada por conjunção integrante, que eu se, e o verbo estará flexionado em número, pessoa e modo, tá? E tempo também. Já na forma reduzida, ela vai ser iniciada sem conjunção e o verbo expresso no infinitivo. Por que nós estamos falando de infinitivo? Porque as substantivas, as orações subordinadas substantivas, elas só estarão sendo impressas aí, né? Expressas, desculpa, no infinitivo, tá? Mas é preciso compreender que as orações subordinadas também podem vir no gerúndio, no particípio, porque vai ser necessário para compreender conteúdos futuros, tá? Então, relembrando, a forma desenvolvida é aquela que a oração subordinada substantiva se apresentará iniciada por conjunção integrante e o verbo estará flexionado. Já na forma reduzida, a oração subordinada substantiva, ela não é iniciada por conjunção e o verbo é expresso em uma das formas nominais. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Então, para casa, vai ficar a resolução das atividades, das páginas 38 a 40 do livro de gramática. Na aula passada também foi deixada uma atividade para casa, né? Acho que, salvo engano, foram das páginas 34 a 36. Essas páginas serão corrigidas e discutidas na nossa live de quinta-feira agora, tá bom? Então, terminem de responder essa atividade, me enviem até hoje, estou aguardando. E na nossa live nós vamos discutir a atividade de casa da aula passada, beleza? Eu espero ter ajudado vocês e ajudado vocês a compreender um pouco mais o assunto. Evitem sair de casa, ao saírem usem máscara e higienizem a mão com álcool em gel. Em casa, higienizando a mão aí com água e sabão, tá bom? Se cuidem, beijos e até a próxima.